Mais um vídeo de transformação de roupas velhas em novas e trouxe novamente transformações atendendo aos pedidos que vocês deixaram nos comentários. Dentro do possível das peças que eu tinha aqui em casa, eu procurei atender aos pedidos de vocês, mas também fazendo algo que eu use, porque sim, eu uso as peças que eu customizo. Se quiser me ver usando essas peças, me siga lá no Instagram, veronica.leão com 2 O no final, tá bom? Sempre que possível, posto os looks com as roupas feitas e customizadas aqui do canal lá no Instagram. Vamos transformar! A primeira peça que será transformada é esse vestido xadrez de manga longa. E a primeira coisa que eu vou fazer é marcar 10 centímetros acima da linha da cintura dele. Eu marquei 5 dedos, que dá em média 10 centímetros. Após marcar, dobro o vestido ao meio e corto no lugar marcado. Feito isso, agora eu vou dobrar a metade dos 10 centímetros até a linha da cintura. Aí vou costurar em toda a circunferência da cintura. Na parte de trás ele tem um elástico, por isso eu estiquei desse jeito. Após costurar em toda a circunferência da cintura, eu vou retirar as mangas do vestido. Aliás, da parte de cima agora, né? Que era do vestido. Após cortar as mangas, eu vou cortar para abri-las de forma que a parte de cima das mangas fique nas laterais e a parte de baixo será o meio da peça. E aí eu corto apenas abrindo, e para diferenciá-las eu faço um corte diferente na parte de baixo para não haver confusão na hora de costurar. Eu corto um pouco na diagonal a parte que será a parte da frente, e a parte de baixo da manga eu vou cortar simplesmente reto, só para diferenciar mesmo a parte da frente da parte de trás. Corto com todo o comprimento da manga até a cava dela aqui, ó, até o início da cava. Faço isso. Após fazer isso, eu vou fazer os acabamentos com costura reta em todas as partes cortadas. Vou costurar na parte da frente, na parte central delas, as duas partes que ficaram com corte, mas na diagonal. Marco o meio da peça e coloco por dentro para costurar no cós da peça. E vai ficar esse V na parte da frente. Daí eu reduzi também as alças para ficar do tamanho do meu tronco. Se você fizer meça no seu tronco, pego a outra parte de trás, costuro as alças e depois viro e costuro na parte de trás. Feito isso, eu peguei a parte de cima que sobrou do vestido, passei zigue-zague nas manguinhas para fazer o acabamento, peguei uma barra de uma blusa que eu havia cortado, estava guardada, dobrei ao meio, posicionei abaixo da blusinha, cortei as laterais para retirar o excesso e após cortar as laterais, eu costurei fechando, unindo a parte da frente com a parte de trás, dobrei ao meio novamente e costurei em toda a circunferência, fazendo assim a barra da blusinha. Eu costurei uma barra off-white, mas poderia também ser uma barra preta porque tem na estampa. Pessoas que pediram para eu transformar vestido de manga longa, não só retirando a manga, mas dando uma atualizada na peça, né, uma modernizada, sem transformar em outras peças. Essa é a transformação. Agora eu vou mostrar para vocês como ele vai ficar com a própria blusinha que eu também customizei. Coloquei a blusinha por baixo e transformou em uma outra peça. Para essa transformação eu usei essa saia de bandagem que é bem antiga, tem uns 8 anos que eu tenho ela. Vou transformá-la para atender ao pedido de vocês. Com o tecido, que esse tecido ele é um crepe, tem 1,20 m de crepe, foi comprado em um bazar por R$ 7,00 há vários anos atrás. Estava guardado e chegou a hora de usá-lo. Eu dobrei o excesso de tecido e levantei os pés para fazer de conta que eu estava com salto. E aí cortei no lugar marcado que eu iria querer o comprimento a partir da linha da cintura, retirei o excesso, passei costura overlock em todo o tecido, depois dobrei as barrinhas para dentro e passei costura reta para fazer o acabamento. Após fazer o acabamento, eu vou medir novamente no meu corpo, de forma que
eu vou ficar segurando em uma ponta e marcar a lateral de uma das minhas pernas. Peguei um alfinete, marquei, do outro lado eu fiz do mesmo jeito, firmei com alfinete, marquei na lateral também, de forma que o tecido fique reto na parte da frente, firmei com alfinete e do mesmo jeito eu fiz do outro lado. Feito isso, vai sobrar esse excesso de tecido aí. Eu vou retirar a saia com os alfinetes no corpo e depois passar uma costura na vertical em todos os lugares que eu coloquei o alfinete. E vai ficar assim, com esse excesso de tecido na frente, olha. É normal, quando vestir vai esticar, tá? Vai ficar tanto de um lado quanto do outro. Feito isso, eu vou pegar um elástico e vou esticando e medindo o excesso que havia sobrado na parte de trás. Estico e vou medindo para ver o tamanho do elástico que eu vou cortar. Porque se eu cortar da largura da parte de trás da minha cintura, eu vou mostrar para vocês que vai ficar assim a diferença e não vai dar para costurar na sobra. Então, por isso eu fiz desse jeito. E após fazer isso, eu costurei em todo o excesso. O próximo passo agora é esticar a saia, ir esticando e passando costuras na vertical, pontinho, gente, na vertical, para ir unindo o excesso que havia sobrado à saia, apenas no cós. Peguei uma fita na largura de 10 centímetros, dobrei, passei costuras para fazer o acabamento. E ficou assim o resultado para quem pediu a transformação de roupa para o ano novo. O resultado da saia é esse. A faixa eu deixei ela solta mesmo, ó. Só amarrei mesmo. Até uma pessoa que é iniciante na costura consegue fazer essa transformação. Agora uma transformação para aquele vestido tomara que caia que está aí jogado de lado sem uso. Iniciei marcando o comprimento acima da linha do quadril e abaixo da linha da cintura. Cortei, dobrei no lugar marcado, né? Cortei, dobrei a parte de baixo ao meio e dividi em duas partes, cortando no meio. Feito isso, eu vou pegar uma das partes e vou dobrar na diagonal de forma como se fosse o corte de uma manga, mas uma manga tradicional não se corta assim, gente. Isso aí é porque é uma customização. Vou dobrar de forma que a parte mais fina será a parte da barra, que era do vestido, e vou fazer apenas uma pequena dobradura na parte de cima, que era do vestido, desse jeito, olha, formando assim como se fosse o corte de uma manga. Pego a medida de um lado que eu cortei e corto o outro lado do mesmo jeito. A parte que está sem acabamento, eu vou dobrar em média 1 centímetro para dentro e passar uma costura para fazer o acabamento. Feito isso, eu vou posicionar a parte onde eu fiz o acabamento no meio do peito da peça até a lateral. Faço um pequeno corte só para marcar mesmo, só para fazer uma pequena marcação. Vou dobrar ao meio do lado do avesso e costurar até essa marcação que eu fiz. Feito isso, se formou uma manga com uma abertura. Eu vou posicionar na lateral da peça e com linha e agulha eu vou costurar uma das partes abertas na parte da frente da peça. Vou costurar em toda a extensão, fixando a parte aberta na parte da frente e a outra lateral na parte de trás. Vou fazer do mesmo jeito. Eu costurei com ponto luva para não arrebentar o ponto, porque o ponto para trás vai arrebentar, tá, gente? Não é bom. E aí a alça vai ficar solta. E o que eu fiz? No ombro, costurei um pedaço de elástico só para firmar mesmo a alça do ombro. Dos dois ombros. E olha o resultado da transformação, atendendo aos pedidos de vocês que falaram para transformar vestido tomara que caia, mas não colocando manga ou alça, como eu já fiz em outros vídeos, mas transformar em outra peça.
Me diz aí nos comentários qual foi a peça que você mais gostou e também deixe mais sugestão de transformação. Assim que possível eu atenderei cada pedido. Se gostou das transformações, compartilhe esse vídeo para mais uma pessoa. E não me esqueça de me seguir no Instagram. Te espero lá. Até o próximo vídeo. Tchau!